Bélgica. Bélgica suspeita de operação de espionagem em voo de drone perto de base aérea nuclear. Autoridades registraram 14 avistamentos de drones não identificados em toda a Europa nos últimos 2 meses, o mais recente pairando sobre uma base de aeronaves de combate táticas na Bélgica, que também abriga, segundo relatos, armas nucleares táticas dos Estados Unidos. O ministro da Defesa da Bélgica, Theo Franken, afirmou que a Bélgica foi alvo de drones em 2 noites consecutivas, de 1 a 3 de novembro, que sobrevoaram em diferentes estágios às proximidades da instalação de Klein-Bruggen. A primeira fase incluiu pequenos drones para testar as frequências de rádio das agências de segurança do país. Subsequente consistiu em grandes drones para desestabilizar a área e as pessoas, diz Franken. Em entrevista à emissora pública belga RTBF, parece uma operação de espionagem por quem, eu não sei, tenho algumas ideias, mas vou ter cuidado com especulações, acrescentou. Embora Washington não divulgue o número de armas nucleares táticas implantadas em solo europeu, o Centro para o Controle de Armas e a Não Proliferação estima que existam pelo menos 100 armas nucleares de propriedade dos Estados Unidos armazenadas em 5 países da OTAN, distribuídas em 6 bases, incluindo Klein-Bruggen, Bélgica. A base aérea também abriga a frota de F-16 da Bélgica, que está programada para receber alguns caças F-35 do país, cujas primeiras unidades foram recebidas no final do mês passado. O incidente é o mais recente de uma onda de incursões de drones que tem afetado diversos países europeus desde o outono. O pico das intrusões aéreas ocorreu entre 20 de setembro e 5 de outubro, período em que foi relatada uma significativa intensificação da atividade, principalmente na Dinamarca, Noruega, Alemanha e Bélgica. Após essa onda que afetou vários países, o número de avistamentos de drones registrados diminuiu, mas continuou com incursões repetidas na Bélgica e na Alemanha na última semana. A maioria desses casos concentrou-se geograficamente ao longo do flanco norte da OTAN. Os tipos de alvos mais comuns incluíam instalações militares e aeroportos de uso misto. A maioria dos avistamentos parece ter ocorrido à noite. Frequentemente, a informação de vários drones simultaneamente. Uma análise publicada pelo Instituto Francês de Assuntos Internacionais e Estratégicos argumentou que o direcionamento dos ataques à Dinamarca provavelmente tem um propósito político, já que o país detém a presidência do Conselho da União Europeia até o final deste ano. O que torna o submarino Khabarovsk da Rússia uma potência nas profundezas. A Rússia lançou o submarino nuclear Khabarovsk, um dos veículos submersíveis mais avançados já construídos, uma verdadeira potência das profundezas. Entendo o que torna a embarcação tão inovadora. Não é apenas um submarino, é a primeira embarcação do mundo projetada para transportar o drone subaquático Poseidon, um veículo autônomo com capacidade nuclear capaz de atingir alvos distantes com discrição sem precedentes. O submarino pode carregar 6 ou mais Poseidons. Algumas fontes indicam até 12, ideal para missões em grande profundidade de longo alcance. Além do Poseidon, o Khabarovsk pode ser equipado com tubos lança-torpedos e possivelmente dispositivos de lançamento vertical para mísseis de cruzeiro ou armamentos antinavio-terra. Conheça mais sobre a ficha técnica do Khabarovsk. Estrutura de casco duplo inspirada nos avançados submarinos do míssil balístico Borei-M. Sistema de propulsão nuclear com reator de água pressurizada que garante grande autonomia e baixa emissão sonora. Tripulação de pelo menos 100 pessoas. Comprimento de aproximadamente 113 metros. Largura da boca de mais de 12 metros. Diâmetro do casco cerca de 10 metros. Deslocamento submerso de cerca de 10 mil toneladas. Velocidade máxima submersa de até 32 nós, aproximadamente 59 km por hora. Alcance ilimitado graças à propulsão nuclear. Profundidade operacional até 500 metros. Autonomia de missão de 90 a 120 dias. Rússia atinge empresa do complexo industrial militar da Ucrânia com mísseis de alta precisão Kinzhal, diz o Ministério da Defesa. O exército de Kiev perdeu mais de 250 militares, 2 unidades de combate, 5 peças de artilharia de campanha, uma estação de guerra eletrônica e 4 depósitos de munições na área de operações do agrupamento russo Seven Norte, informou o Ministério da Defesa da Rússia nesta segunda-feira, 3 de 11 de 2025. O agrupamento de tropas Zapad continuou destruindo as unidades do exército ucraniano cercado em Kupiansk, tendo o adversário sido eliminado em 4 posições fortificadas, relatou o comunicado do Ministério da Defesa da Rússia. Destaca-se que no último dia, apenas na área de Kupiansk, as tropas ucranianas perderam até 50 militares. Na noite de domingo para segunda-feira, os militares russos, em resposta às ações terroristas de Kiev contra alvos civis na Rússia, efetuaram um ataque combinado, incluindo com mísseis e versões Kinzhal em empresas da indústria militar, instalações de gás e eletricidade da Ucrânia que sustentavam seu funcionamento. Todos os alvos foram destruídos, relata o Ministério da Defesa da Rússia. Segundo a entidade, as unidades russas do agrupamento 13 e 100 combinaram 10 ataques das tropas ucranianas cercadas em Krasnoarmensk e 4 tentativas de romper bloqueio, tendo o adversário perdido mais 50 soldados. Ao todo, o agrupamento eliminou na sua área de responsabilidade mais de 490 militares ucranianos, 2 blindados HMM-WV dos Estados Unidos, 2 carros e uma peça de artilharia de campanha. Já os militares do agrupamento russo e 1 de sul aniquilaram nas últimas 24 horas até 200 soldados ucranianos, um tanque, 2 veículos blindados
4 peças de artilharia de campanha e 4 depósitos de meios materiais. Os meios russos de defesa antiaérea derrubaram no último dia um projeto do sistema HIMARS, uma bomba aérea guiada, e 365 drones ucranianos de asa fixa. Unidades russas do agrupamento Vostok Leste destruíram mais de 255 militares do exército ucraniano, um blindado de combate, 2 peças de artilharia e 15 carros na região de Dnipro, Petrovsk e Zaporozhye, detalha o comunicado. Por fim, o agrupamento de tropas russas de Dnipro eliminou mais de 70 soldados ucranianos, um abuseiro M777 dos Estados Unidos, um lançador de sistema aéreo Buk, 4 lanches não tripulados, 3 estações de guerra eletrônica e outros equipamentos bélicos. Brasil mira modernização militar. Comandante do Exército lidera missão à Turquia para avaliar o poderoso Tupa-BR e impulsionar a nova era de blindados à defesa do Brasil. O Exército Brasileiro dá mais um passo na modernização de suas forças terrestres com visita do comandante-general de Exército Tomás Miguel Minelli pelo país da Turquia. Tecnologia de defesa a apresentação militar da Tupa e suas versões IFV e MMBT concorrente no programa da nova família a visita motiva em a sede da OCA encontro com a representação da bateria no Hitfact MK2 de 120 mm e 50 mm projetado para uso nos blindados turcos. O blindado Tupa, desenvolvido pela Otokar, possui versões adaptadas para transporte de tropas de combate direto. A IFV é equipado com o sistema SARC Mizrak, enquanto o MMBT conta com a torre Hitfact MK2, capaz de disparar projéteis de grande calibre com alta precisão. Segundo informações obtidas junto à indústria, os veículos apresentam sistemas de proteção balística avançados, mobilidade elevada, integração com tecnologia digital de comando e controle de recursos que atraem o interesse das forças militares modernas. Analistas do Instituto de Estudos Estratégicos de Defesa destacaram que a avaliação do Tupa-BR oferece ao Exército Brasileiro uma oportunidade de acelerar a modernização das forças terrestres sem depender exclusivamente de plataformas importadas. O programa da nova família de blindados sobre lagartos ainda está em fase de teste e análise, e o Tupa-BR é apenas uma das plataformas consideradas para integrar o futuro parque de veículos blindados da Força Terrestre do Brasil. A visita à Turquia também teve caráter diplomático. O general Tomás Paiva e sua delegação visitaram o mausoléu de Mustafa Kemal Atatürk, em Ankara, acompanhados pela embaixadora do Brasil e pelo adido de defesa. Ao longo da semana, a comitiva participou de reuniões com autoridades militares, visitou a unidade de comando turco e conheceu diversas empresas do setor de defesa da Turquia. Nos últimos meses, a cooperação Brasil-Turquia tem intensificado. O Congresso Nacional aprovou um acordo sobre cooperação em indústria de defesa e realizou o segundo diálogo bilateral das indústrias de defesa. O chefe do Estado-Maior das Forças Terrestres da Turquia visitou o Brasil em setembro. O secretário de Produtos de Defesa do Ministério da Defesa participou da 17ª edição da Feira de Defesa IDEF, em Istambul, em junho, acompanhado de oficiais do Exército e Marinha brasileiros. O interesse do Brasil pelo Tupa-BR se insere em uma estratégia maior de modernização digital e tecnológica das forças terrestres, ainda alinhada à Estratégia Nacional de Defesa e do Plano Estratégico do Exército 2020-2035. Além de avaliar a capacidade operacional do blindado, o programa busca reduzir a dependência de sistemas importados e fortalecer a indústria nacional de defesa, fomentando parcerias estratégicas internacionais. A integração do Tupa-BR à Força Terrestre, caso seja aprovada, permitirá testar sistemas híbridos que combinam mobilidade, poder de fogo e proteção, aumentando a capacidade de sua ação e resposta rápida em diferentes cenários operacionais. Após a visita, o Exército Brasileiro deverá analisar os relatórios técnicos obtidos durante as apresentações, comparando o desempenho do Tupa-BR com outras plataformas concorrentes do programa da nova família de blindados sobre lagartas. A decisão sobre possíveis aquisições será tomada apenas após completa avaliação de custo, desempenho operacional, compatibilidade com as demandas estratégicas do Brasil. Alerta militar: Venezuela fortalece defesa aérea com mísseis portáteis e drones de longo alcance. Enquanto os Estados Unidos aumentam a pressão, a Venezuela intensifica seus pedidos de ajuda militar. Documentos confidenciais revelam que Nicolás Maduro enviou caça a Moscou e Pequim solicitando mísseis, radares e aeronaves modernizadas. Com o avanço das forças americanas no Caribe, o regime tenta reforçar suas defesas diante de uma possível escalada. Em sua carta, Vladimir Putin, o líder venezuelano, fez vários pedidos urgentes. O governo de Donald Trump, à época, mantinha um navio de guerra próximo às costas sul-americanas e ameaçava com ações duras em Washington. Para Caracas, a resposta era que ela precisava de apoio militar russo. Segundo informações obtidas pelo The Washington Post, Maduro solicitou a modernização de radares defensivos e a recuperação de aeronaves e o fornecimento de mísseis. Além da Rússia, buscou também o suporte da China e Irã, pedindo assistência militar e equipamentos que fortalecessem as defesas do país.
Na carta ao presidente Xi Jinping, Maduro apelou por uma cooperação militar ampliada para conter a escalada de tensões entre Caracas e Washington. O pedido incluía acelerar a produção de sistemas de detecção por radar de empresas chinesas, reforçando as capacidades defensivas venezuelanas. Os documentos ainda revelam que o ministro dos Transportes, Ramon Celestino Velázquez, coordenou recentemente o envio de equipamentos militares e drones a partir do Irã. Durante uma visita a Teherã, ele teria solicitado equipamentos de detecção passiva, bloqueador de GPS e drones com alcance de 1.000 km, embora não esteja claro como a China e Irã responderam. O Kremlin segue sendo o principal aliado de Maduro. Um avião russo, Yuslish 276, sancionado pelos Estados Unidos em 2023 por transporte de armas e mercenários, pousou em Caracas após uma rota indireta pela África, evitando o espaço aéreo ocidental. O Kremlin recusou-se a comentar o caso. No dia anterior, Moscou ratificou um novo tratado estratégico com Caracas. Essas ações mostram o quanto a Rússia tem a perder caso o regime de Maduro colapse. Entre os dois países, segue ativos projetos bilionários, como a fábrica de munições Kalashnikov, inaugurada em junho no estado de Aragua, promessa feita há 2 décadas. Além disso, Moscou detém direitos de exploração de gás natural e petróleo com valor potencial de bilhões de dólares. Contudo, analistas afirmam que o interesse russo diminuiu. Com foco na guerra na Ucrânia, Moscou busca parcerias mais estáveis na América Latina e investe menos energia em Caracas. Ainda assim, o confronto entre Washington e a Venezuela pode servir aos interesses do Kremlin, desviando a atenção americana da frente europeia. O simples fato de os Estados Unidos deslocarem mais de 10% de seus ativos navais para o Caribe já representa, de certa forma, uma vitória para Putin, afirmou James Story, ex-embaixador dos Estados Unidos na Venezuela. As relações militares e econômicas entre Moscou e Caracas remontam a Hugo Chávez, que consolidou uma aliança estratégica com o Kremlin após chegar ao poder em 1999. Durante as décadas seguintes, a cooperação floresceu, abrangendo o setor petroquímico, a compra de armas e acordo envolvendo criptomoedas e propaganda política. Hoje, a presença militar americana no Caribe impõe um dos maiores desafios ao governo Maduro desde 2013. Em poucos meses, mais de uma dúzia de operações navais dos Estados Unidos contra os supostos narcotraficantes, em sua maioria partindo da costa venezuelana, resultaram em pelo menos 61 mortes. O regime nega envolvimento com o tráfico e acusa o Washington de agressão. O porta-aviões Uzi Ford, o mais pesado e moderno da frota americana, foi enviado à região. A resposta oficial de Moscou, no entanto, manteve um tom moderado. Em outubro, o chanceler russo Sergei Lavrov expressou profunda preocupação com a escalada das atividades dos Estados Unidos no Caribe durante conversa com seu homólogo venezuelano. Dia depois, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que a Rússia respeita a soberania da Venezuela e defende a resolução da crise dentro do direito internacional. Essa postura diplomática, embora prudente, reflete também as limitações de Moscou, atualmente sobrecarregado pela guerra na Ucrânia e pelas sanções ocidentais. Analista de defesa destaca que parte do Centro de Vigilância Militar Russo na América Latina foi transferido da Venezuela para a Nicarágua, onde o regime de Daniel Ortega mantém laços estreitos com Moscou. A Rússia tem mantido um perfil discreto sobre a Venezuela, observou Douglas Farah, especialista em segurança nacional. Investiu pouco capital político para defender Maduro. Ainda assim, o líder venezuelano tenta reforçar suas defesas e manter viva a aliança militar com Moscou. Em meados de outubro, o ministro Ramon Velázquez viajou a Moscou para entregar pessoalmente o cartilho de Nicolás Maduro a Vladimir Putin. De acordo com documentos obtidos pelo The Washington Post, o pedido era claro: reforço urgente da capacidade militar venezuelana. Maduro solicitou ajuda russa para restaurar vários carros Sukhoi Su-30 Mk2 adquiridos anos atrás e para reparar 8 motores e 5 radares. Também pediu fornecimento de 14 conjuntos de mísseis e apoio logístico não especificado. Segundo os registros, o próprio Maduro afirmou que os carros Sukhoi representam o elemento dissuasório mais importante diante da ameaça de guerra. Além disso, o líder venezuelano pediu um plano de financiamento de 3 anos por meio da estatal russa Rostec, sem valores definidos. Velázquez também teria se reunido com o vice-primeiro-ministro russo Denis Manturov, levando uma segunda carta. Uma fonte confirmou se o governo russo respondeu oficialmente. A dependência militar venezuelana da Venezuela é antiga. Sob o comando de Hugo Chávez, Caracas iniciou uma série de aquisições de armamentos russos, tanques, carros Sukhoi e mísseis terra. Entretanto, grande parte desse material encontra-se hoje obsoleto. Um ex-oficial venezuelano afirmou que em 2018 o país possuía menos de 5 carros Sukhoi operacionais. Chávez comprou pura sucata. Ainda assim, Maduro anunciou recentemente o desdobramento de 5.000 mísseis portáteis Iglas-ES russos em todo o território nacional, um gesto simbólico de resistência militar. Um eventual colapso do regime representaria um golpe duro para a Rússia. Além de perder um aliado estratégico, a Rússia veria sua rede de influência na região enfraquecer, afetando até mesmo Cuba, cujo sistema de inteligência é estreitamente ligado à Venezuela.
Apesar disso, alguns analistas duvidam da disposição russa em intervir militarmente. Em 2019, Moscou enviou cerca de 100 soldados em um avião de transporte AN-124 em demonstração de força, mas desde então o Tom mandou um novo tratado assinado entre os dois países é mais simbólico que operacional. Victor J. Fetz, editor da revista russa América Latina, afirmou que o documento é vago quanto à cooperação militar, limitando-se a fortalecer as relações em defesa. Com boa parte de suas forças concentradas na guerra da Ucrânia, Moscou dificilmente teria condições de apoiar Maduro em caso de uma ofensiva americana. Acredito que isso não está nos planos imediatos das autoridades russas, disse J. Fetz. Mesmo com o interesse militar reduzido, a Rússia mantém forte presença no setor energético venezuelano. O petróleo denso e pesado do país exige tecnologia para refino, e a Rússia fornece insumos essenciais, além de combustível para sustentar a produção. Empresas estatais russas participam de 3 companhias mistas na Venezuela, responsáveis por 107 mil barris diários, cerca de 11% da produção nacional. Isso gera aproximadamente 67 milhões de dólares mensais, segundo Francisco Monaldi, especialista em energia da Universidade de Rice. A Rússia também possui direito de exploração dos campos de gás Patal, Mijlones e controle parcial sobre a reserva de petróleo não exploradas, avaliadas em até 5 bilhões de dólares. Entretanto, o petróleo venezuelano, sancionado pelos Estados Unidos, concorre diretamente com o petróleo russo, que enfrenta restrições semelhantes. Ambos disputam clientes na Ásia, especialmente na China. Em resumo, os russos já não investem na Venezuela, conclui Monaldi. Essa retração revela que, embora o vínculo militar e político permaneça, o interesse econômico real de Moscou diminuiu drasticamente.